Paz do Senhor Jesus para o seu coração, que Deus abençoe você e todos à sua volta. Quero mais uma vez compartilhar com você um trecho das Escrituras Sagradas. Quero, nesse momento, nessa reflexão, trazer a lembrança, o homem da fé, o amigo de Deus. Eu acho que você já imagina sobre quem eu estou querendo falar. Abraão, o pai da fé. Abraão, ele faz parte de uma geração de pessoas que dão respostas para Deus. Nós conhecemos a história do Éden, quando o pecado entrou. A partir daquele momento, fica claro em Gênesis que parte dos descendentes de Adão e Eva, eles vão numa contramão à vontade de Deus. Uma outra parte parece responder de forma positiva à graça do Senhor. É óbvio que essa gente não tem méritos. Nós não podemos achar que Caim e Abel são os mesmos tipos de pessoas. Mas nós não podemos também afirmar que Abel tinha algo que pudesse fazer com que Deus agisse com ele como agiu. Não necessariamente. É óbvio que Caim e Abel são pessoas bem diferentes, né? Mas fica claro que há um grupo de pessoas que responde de forma positiva à manifestação da graça de Deus. E nós temos aí Abel, nós temos Enos, nós temos o Noé, e nós temos uma série de pessoas que vão, parece que, respondendo positivamente aos apelos do Senhor, à graça do Senhor. E entre eles está Abraão. E Abraão, ele vive um momento muito importante na história da redenção, porque houve um amadurecimento de gerações, né? Gerações se passaram e Deus agora está com todos os elementos para iniciar, através de um homem, uma família. A formação de um clã, a formação de uma família, de onde viria o Salvador. E Abraão é este homem. Deus chama Abraão num contexto em que os homens estão querendo criar um nome para si. Os homens estão querendo autoafirmação. Eles estão querendo construir uma torre, a famosa Torre de Babel, e eles querem com isso mostrar, olha, nós mesmos construindo a nossa vida, o nosso sonho, nós mesmos estamos nos estabelecendo em nós mesmos, nós queremos um nome para nós. Quando eles fazem aquela torre, que está no capítulo 10 e 11 de Gênesis, nós vamos ver essa narrativa, eles querem viver independentemente. E é no meio dessa gente, no meio desse ambiente pagão, desse ambiente onde Deus não tem as prerrogativas, onde Deus não tem a soberania e o controle sobre a mente dessas pessoas, que Deus separa um homem. E o nome dele é Abraão. O capítulo 12 de Gênesis faz essa narrativa. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão teve que ir na contramão de toda ideologia, de toda filosofia, de todo pensamento que norteava, que comandava na realidade a mente daquelas pessoas. Ele sai, ele não é um tipo especial, ele está no meio de todo mundo, mas Deus lhe chama e ele responde ao chamado de Deus. E Deus promete para ele: olha, eu vou te dar um nome. E nós sabemos que o nome de Abrão, ele foi mudado para Abraão. Nós sabemos que o nome que Deus deu para Abraão, ele prevaleceu. A história de Abraão está aí para todo mundo ver e ler e observar. Os homens que viviam na independência passaram, sumiram, desapareceram. Babel não existe mais. A Babilônia é um símbolo de independência de Deus, de autonomia em relação a Deus. Mas não existe mais, existe o espírito dela. O espírito de Babilônia continua no mundo. E eu posso traduzi-lo para você. O espírito babilônico é aquele espírito da autoindependência, da autonomia, daqueles que querem viver e alcançar alguma coisa, construir a sua vida sem Deus. Abraão é chamado para viver na contramão desse pensamento. E nós conhecemos a sua história. Nós temos Israel hoje, nós temos esse país, que é um país maravilhoso. Quem pôde visitá-lo sabe que nesse país está firme as promessas do Senhor. Abraão permaneceu. Abraão é conhecido não apenas por ser o progenitor dos israelitas,
como também de todos os palestinos, os árabes. Ele é o pai de toda essa gente, mas ele é também o pai dos que creem. A igreja que serve ao Senhor, que crê no Senhor Jesus Cristo, que botou fé no Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos fé no Senhor Jesus Cristo, assim como Abraão também colocou fé no Deus lá no passado, o Pai, o Deus Todo-Poderoso que se revelou a ele. Abraão continua, o seu nome continua, o seu nome não foi apagado. Sabe por quê? Porque ele decidiu viver a sua vida não de forma autônoma e independente, mas se rendeu aos planos e às propostas do Senhor. Não é diferente nem comigo nem com você. Se você quiser viver e viver bem, é preciso, é necessário colocar Deus no jogo da sua vida. Assim foi com Abraão e assim é com todos aqueles que crêem no Senhor. Que Deus te abençoe.